O ano de 2023 foi marcado na segurança pública por mortes em operações das polícias no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia, crescimento das milícias no Rio de Janeiro e também ataques em escolas. Só para citar alguns dos episódios, os vários episódios de violência pelo país. Para debater este assunto, fazer uma avaliação sobre a violência em 2023, o que se esperar para 2024 em termos de ações do governo, a gente está recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o sociólogo, especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Professor Sapori, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, Kátia. Bem-vindo, professor. É um prazer sempre voltar a Itatiaia para falarmos de segurança pública. Professor Sapori, quando se fala em violência no Brasil, a primeira imagem que se tem, o primeiro estado que a gente pensa é Rio de Janeiro. Mas, para surpresa de muita gente, você tem uma análise, uma ponderação, um comentário sobre a Amazônia. Ela se tornou a grande preocupação em termos de crime organizado nesse ano de 2023. Por quê? Pois é, Eustáquio. Quem diria, né? Quem diria? É porque muitos brasileiros têm medo de que a Amazônia seja apropriada pelo imperialismo internacional, né? A gente fala de desmatamento. Interesses internacionais, a ocupação como se a Amazônia pudesse ser dominada e ocupada e ser apropriada por interesses econômicos mundiais, né, Kátia? Mas a Amazônia já está apropriada pelo crime organizado, infelizmente. Esse é um dado que ficou evidente esse ano. Já havia indícios disso acontecendo ao longo da última década, mas estudos recentes, principalmente publicados agora em 2023, mostraram de maneira muito clara, muito contundente, com números, com evidências, com fatos muito claros, Kátia, de que a região amazônica no Brasil e também, né, na fronteira com Peru, Bolívia e Colômbia, é uma região onde o crime organizado, particularmente do tráfico de drogas, tem tido uma atenção muito especial porque se tornou um polo logístico, um trajeto logístico muito importante da cocaína que sai da Bolívia, do Peru e da Colômbia, passa pelo território brasileiro e vai ser contrabandeada para a Europa e para a África, via portos e aeroportos do Norte e Nordeste. Por isso que Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital, o PCC, estão disputando de maneira muito acirrada o domínio desses territórios, as principais cidades da Amazônia, vinculados às facções criminosas locais, que já são mais de 20, Eustáquio, segundo o levantamento recente, facções, todas elas surgidas dentro das prisões, mas que estenderam seus domínios para as foras das prisões. São elas que vendem a cocaína, o crack e a maconha nas ruas dessas grandes cidades, mas elas são polos muito importantes para fortalecer o transporte dessa cocaína para que ela chegue aos portos e aeroportos e seja contrabandeada, né, para o resto do mundo. Então a Amazônia, eu diria hoje, é o grande problema da segurança pública no Brasil, por incrível que pareça. O que favoreceu esse fenômeno lá, professor? Bom, em primeiro lugar, a Amazônia historicamente é uma região onde o poder público, o aparato policial, a presença das Forças Armadas, a presença do judiciário, do sistema prisional sempre foi fraca. É um território extenso, né, com uma fragmentação hidroviária muito grande, numa região de mata, a população muito dispersa no território. Então a presença do Estado sempre foi difícil. O número de policiais, né, e a capacidade, né, de imposição da lei, cara. Mesmo com o olhar do mundo voltado para a Amazônia. Né? Mas não é fácil você, por exemplo, patrulhar as fronteiras da Amazônia. Apesar das Forças Armadas estarem lá há muito tempo. Mas é enorme, é difícil, não é simples. Então, uma região, pelas suas características geográficas, ela favorece muito os mercados ilícitos, o garimpo ilegal, já é antigo, extração ilegal de madeira. Então, nos últimos anos, últimas décadas, esses fenômenos foram crescendo. As agências públicas federais, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, foram enfraquecidas nos últimos anos. E isso, de alguma maneira, favoreceu não só o crescimento do desmatamento, porque a gente acha que o problema da Amazônia é só o desmatamento, e nós estamos vendo que não é mais só o desmatamento. Então, o poder público enfraqueceu, os ganhos econômicos subiram e
se descobriu que ali que poderia ser um grande polo, né, como eu falei, um grande trajeto logístico do tráfico internacional de cocaína. E essa droga está indo só para o exterior, não está vindo para dentro do Brasil? Uma parte dela fica dentro do Brasil, mas grande parte dela está sendo exportada para a África, porque dali ela vai ser distribuída para a Europa, a Ásia e para o resto do mundo. Já há claros indícios de que o PCC tem vinculações com uma máfia da Calábria, né, italiana. Há indícios de que o próprio Hezbollah está envolvido em todo esse processo. E é por isso que PCC e Comando Vermelho estão disputando de maneira muito acirrada esses territórios, as cidades, né, da região da Amazônia, que está dividida entre esses dois grandes grupos criminosos. Professor, agora ganharam as manchetes durante o ano, né? As operações policiais com mortes no Rio, na Bahia e em São Paulo, ataques em escolas, as milícias no Rio de Janeiro, inclusive a gente teve a morte, o assassinato daqueles médicos. Aí eu queria contar assim com a habilidade do senhor para analisar esses episódios que ocorreram com as respostas que foram dadas. Foram à altura, professor? Pois é, Kátia. Nós passamos aí durante o período da pandemia, onde a questão da violência não foi central, né? Foi o período durante a pandemia, Eustáquio, né? Principalmente a partir de 2020 e até 2022, a segurança pública ela ficou relativamente esquecida no Brasil, né? Os episódios de violência diminuíram, homicídios, os assaltos, muito em função da pandemia. Do arrefecimento da economia, né, do fica em casa, o crime também diminuiu. Mas com a retomada das atividades econômicas, né, essa volta à normalidade, o crime voltou também ao Brasil. E agora, em 2023, ele se manifestou de maneira clara, né? Então, por exemplo, o problema das milícias no Rio de Janeiro, né? O assassinato dos médicos, que foi um episódio absurdo. As milícias já são um problema no Rio de Janeiro há quase 25 anos. Já se sabe daquilo que está acontecendo na região oeste da cidade, da região metropolitana, há muito tempo, Eustáquio. E já se sabe que há uma vinculação de muitas daquelas milícias com o tráfico de drogas, principalmente com o Comando Vermelho. Então, o crescimento do poder das milícias já é uma realidade, mas em função de um erro, de um equívoco gravíssimo, onde vítimas inocentes foram assassinadas, isso veio à tona, gera o que a gente chama de uma crise na segurança pública, né? E, de repente fica público um problema que a gente acha que é um problema novo, mas não é, mas ele veio a público. Então, o ano 2023 foi um ano onde vários acontecimentos como esses, e aí eu vou destacar também o problema das escolas, né, da chacina nas escolas, foram pelo menos 2 ou 3 no primeiro semestre, mostrando que nós estamos com essa nova realidade também no cenário nacional. Você chamou atenção para a letalidade da polícia, a polícia da Bahia, governada, né, pelo PT, né, no Partido do Presidente da República, é a polícia hoje mais violenta do Brasil. Certamente isso gerou um debate nacional. A polícia no Brasil o nível de letalidade efetivamente está fora do controle. Então, são problemas que vieram a público, mostrando, e aí, interessante, Kátia, que nas pesquisas recentes mostraram que para os brasileiros, depois da saúde, a violência voltou a ser o maior problema de preocupação dos brasileiros. Não era, tinha deixado de ser nos últimos anos, 4, 5 anos. Não que o governo anterior foi bom, ao contrário, o governo anterior foi tão omisso que agora nós estamos pagando um preço, inclusive, muito, muito elevado. Então, a segurança pública ela está, de novo, mostrando a sua face. Né? Do meu ponto de vista, não tem nada de novo. É o velho, né, mostrando as suas características e se tornando público. E, de alguma maneira, o governo federal, principalmente a gestão do ministro Flávio Dino, eu acho que foi competente em lidar com essas crises. A minha avaliação da gestão do ministro Flávio Dino ao longo de 2023 é positiva. Ele mostrou capacidade de comando, de tomada de decisões em situações críticas. Ele foi muito proativo, por exemplo, nas respostas às chacinas das escolas. Inclusive, ele foi muito firme, muito mais firme que o próprio ministro da Educação, no encaminhamento de soluções para o problema. Se mostrou muito disposto a ajudar o governo do Rio de Janeiro, de um partido distinto, né, da Presidente da República, para lidar com as milícias. Instituir uma força-tarefa, que do meu ponto de vista é muito importante, uma das primeiras feitas no Brasil para lidar com as milícias e com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal para investigar e basicamente as finanças do crime organizado. Isso é inédito. É uma boa medida, Eustáquio. Por incrível que pareça, você vai dizer, mas por que nunca fizeram isso?
Nunca fizeram. A questão é essa, nunca fizeram. E o ministro Flávio Dino fez, né? Nós fizemos uma avaliação aqui no Jornal da Itatiaia sobre o combate à violência no ano de 2023, nessa série de reportagens especiais do Jornal da Itatiaia. Recebemos o sociólogo especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Professor Sapori, obrigado mais uma vez pela contribuição, pela presença do Jornal da Itatiaia. Um ótimo dia. Obrigado, sempre um prazer voltar a participar, né, da programação da Rádio Itatiaia. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima.